A gente acorda toda manhã e a vida chama a gente na chincha, não é assim? É meio que como se a vida fosse uma entidade aí que estivesse do lado da gente na cama na hora que a gente acorda e ela falasse: escuta, abre o olho aí, escova esse diabo desse dente, põe tuas roupas e vai fazer o que você tem que fazer. Vai, começa a tua vida aí. Não tem outra saída e isso é bom, isso é ótimo. Muito provavelmente, se a gente não tivesse nada para fazer, estaria vegetando aí intelectualmente aos 20 anos de idade no máximo. Acabou, a vida das pessoas acabava aí. Você acorda com um plano, você acorda com vontade de ver alguém, você acorda porque tem uma ligação importante para fazer, você acorda porque tem que trabalhar se não passa fome, a não ser que você seja uma pessoa muito privilegiada financeiramente, ou acorda porque tem que estudar, porque senão vai passar fome no futuro. Vai ter que aprender alguma coisa, vai ter que aprender um ofício, ou vai ter que ir para a escola, ou ter que ir para a faculdade. Então, você tem que aprender coisas, senão no futuro para o seu é muito triste. A lógica é essa, não ter o que fazer é exceção. Fim de semana é exceção. São 2 dias e nesses 2 dias você tem que ir no supermercado, você tem que cortar o cabelo, você tem que visitar seus pais ou familiares, você tem que pegar roupa na lavanderia, sei lá, tem que lavar roupa em casa, você entope seu fim de semana de tarefa. Por quê? Porque seus dias têm valor, seu tempo tem valor. E é óbvio que o ócio é importante. Muitas vezes é no ócio que vem as grandes ideias, a solução de um problema. Eu sou um cara que escapou, por exemplo, de vários desafios profissionais sentado na privada. É verdade, é o ócio. Puf, vem a ideia na hora que eu estava lá brotando as coisas. Que horror. Aliás, a base da ideia da palavra ócio, não sei se vocês sabem, a palavra ócio e negócio são primas, tá? Negócio é a negação do ócio, é o trabalho. Mas isso não quer dizer que no ócio sua cabeça parou, certo? No ócio você tem como designar mais tempo para aquelas coisas mais mentais, mais emotivas. E no final, dentro ou fora do ócio, a gente está de alguma forma produzindo, atendendo aquele chamado da vida que eu falei lá no começo. Escova a porra do seu dente, põe tua roupa e vai viver. O episódio de hoje vai em cima de um artigo que sugeriram que eu lesse do The Atlantic, que basicamente é outra ferramenta de propaganda progressista do Partido Democrata. Ele é um editorial escrito por uma editora deles mesmo, que conta a saga do divórcio dela. O meu colega me mandou num WhatsApp, uns dias depois, e perguntou: e aí, você leu a matéria? Eu acho que ele duvidou que eu ia ler porque era do The Atlantic, né? Exatamente. E como minha vida anda meio corrida, meio doideira, ele achou que eu não ia ter tempo para ler, mas eu quis ler sim, né? Às vezes você tem que, muitas vezes você tem que ler o que não te interessa, né? E eu falei ali sim, mas quando eu terminei de ler, eu contei para ele que eu fiquei meio triste, sabe, cara? Eu senti como se fosse uma pessoa, a autora, querendo se justificar. Por que ela decidiu ser triste? Como se fosse uma justificativa pública de alguém que não sabe amar, que não sabe respeitar e que não tem direção nenhuma na vida. E para ficar bem com ela mesma, e eu acho que ela não vai conseguir, ela resolveu escrever um editorial num veículo de grande circulação, esfregando isso na cara dos outros. Olha, eu sou triste e eu espero que você seja triste como eu. Só pode ser isso, tá? O meu colega digital aí deu uma risada, né, via WhatsApp. Aliás, ele ri RSS. Eu rio com HA. Como é que vocês riem, hein? Tem gente que ri KKK, né? Esquece, nossa senhora, perdi. E ficou por aí mesmo, a gente deu uma risada um pro outro, falou: puxa vida, que coisa estranha. Como eu posso ler uma matéria de alguém que diz que está se sentindo bem e se sente mal por isso? Acho que ela conseguiu o que ela queria. O artigo é chamado Como Eu Demoli Minha Vida. Olha isso, gente. A história de um divórcio que acabou virando base para um episódio aqui. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Como o progressismo é infeliz e como isso afeta a gente.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 108. Antes de mais nada, pedir desculpa pela falha dessa semana. Tá complicado, essa semana eu não passei muito legal. Tive bastante problema profissional, não estava bem de saúde, tava tudo cagado, desculpe a expressão. Então, peço desculpa aí, peço desculpa aí pelo momento aí, pelo gap, né, que teve aí entre programas, que deveria estar voltando aí 2 programas por semana, não consegui ainda. Mas vamos conseguir sim, nós vamos conseguir. Bom, antes de mais nada, então vamos fazer um jabazito rápido, tá, para não esticar demais. Pedir para quem ainda não fez, passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast. Ou acompanhar a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcast. A gente tá falando, evita aí porque eu acho que eles não estão avisando do Saindo da Bolha também, que nem no Facebook. Pede também para vocês acompanharem, por favor, no canal nosso canal no YouTube, o canal Saindo da Bolha, dá o likezinho, pede para ser notificado de novos episódios, dá um like no episódio. Pede também para fazer um share aí nas redes sociais do nosso programa, se vocês gostarem, evidentemente. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supipa, que detesta o politicamente correto, bastante mesmo. Pede também para anotar aí o nosso endereço no Telegram. Isso se não terminarem com o Telegram também. Tá difícil, hein, gente? Vocês estão cercando nós. Então, vamos lá. Anota o nosso canal do Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram e Fembolha. bit.ly/Telegram e Fembolha. Pede também para fazer aquela famosa contribuição no nosso Pix, né? Temos um Pixinho aí, a gente deixa o código e deixa também o QR Code para quem puder ajudar. Ajudar aí com a gente 1, 2, 5, 10, 1 bilhão de reais, tudo que for possível. É legal, pingado não é seco. E eu queria aproveitar e agradecer o mês de dezembro, gente. O Pix ajudou a gente pra caramba, a gente teve umas contribuições gordinhas, eu só não vou falar o nome e agradecer pessoalmente, porque eu não sei se eu posso agradecer pessoalmente, mas tivemos umas contribuições até bem gordinhas em dezembro, agradeço bastante, muito mesmo, ajudou pra caramba. Finalmente, a gente também vai falar aqui o quê? Que a gente esqueceu. Sim, a gente vai falar também que a gente tem agora a nossa newsletter, que a cada 15 dias a gente coloca os episódios que aconteceram, porque se você não for avisado no Facebook, não for avisado no Google Podcast, não for avisado no YouTube, pelo menos vocês recebem a nossa newsletter por e-mail. A gente está deixando também o link para você se inscrever nessa newsletter sempre que a gente publica um episódio, tá bom? Então é isso, um monte de coisa, pedir um monte de coisa, agradecer um monte de coisa. Vamos pra frente, gente. Vida que segue. Deixa eu falar sobre casamento. Seja por uma visão religiosa ou não, mas sem dúvida, vamos deixar de lado até a questão de religiosa, tá? Aqui, o casamento é um compromisso de responsabilidade mútua. Ainda assim, vamos chamar isso de metade da questão. Casamento sem amor existe? Talvez nem todo mundo ache o grande amor da sua vida. Acho que é complicado mesmo. Mas no mínimo, uma parceria profunda aí é fundamental. A vida é difícil e ter um par para toda a vida, ainda que não seja o conceito de amor esperado, aquele de cupido, aquela coisa fofa, talvez uma coisa hollywoodiana, né? Talvez não seja o caso aí. Mas quando uma parte segura a peteca do outro, seja por amor, por responsabilidade, por comprometimento, e eu acho que muito difícil você separar comprometimento de amor. Eu acho que você só se compromete com quem você tem muito carinho, tem muito em comum, muita relação de coração, né? As pessoas, no casamento, elas acabam um segurando o outro aí alternadamente nos períodos de dificuldade, né? Isso já é, pelo menos para mim, uma coisa realmente muito bonita. E isso não existe se não tem, obviamente, respeito mútuo, certo? Eu já falei isso e quando vi uma vez o Ben Shapiro falar que o Estado não deveria ter nada a ver com o casamento, eu pensei, putz, grila, primeira vez que eu vi isso ser falado fora da minha cabeça, tá? Realmente é uma coisa que eu acredito muito. Casamento não tem absolutamente nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com o papel passado, tá? Casamento com papel passado
é uma mistura. Você fala assim, puxa vida, tem que ser sério, pelo menos deviam estar com casamento de papel passado. Papel passado é documento, documento não representa afeição, documento não representa comprometimento de alguma forma. Até porque, existindo divórcio hoje em dia, você desfaz o papel, acabou o casamento, tá? Então, não é isso que é casamento. Então, tirasse o conceito de casamento da mão do Estado, eu acredito que muita coisa ia melhorar, sinceramente. As pessoas se pactuam, sejam por meio de laços religiosos, esse seria o casamento. A expressão casamento, para mim, ela está associada a esse pacto religioso da igreja, no tempo, seja onde for, na sinagoga, etc. E tal. O casamento, para mim, é um ato religioso. Ou elas se pactuam, literalmente, por meio de contratos de união civil. Tá? Então você tem, para mim, estamos botando aqui, você tem um casamento que é uma união civil e você tem um casamento que é, de fato, o casamento religioso. E aí caberia ao Estado ver o que ele dá, aspas, o que ele oferece, aspas, de benefício para essas uniões civis e religiosas. Pronto, acabou. Essa seria a função do Estado no casamento para mim. Sabe o que acabou? Acabou, por exemplo, com essa história, acabou o problema do casamento gay. Quer fazer um contrato, um pacto social? Faz lá. Não é casamento, não vai ter briga, não acabou nada. É um tipo de relacionamento onde tem duas pessoas que estão se pactuando e uma apoiando a outra, etc e tal, com todas aquelas características positivas, se for o caso, dentro de um relacionamento entre duas pessoas. E pronto, é casamento gay, não é casamento gay, é uma união, tá? Quer se divorciar? Divorcia, mas não enche o saco do católico que acha que não pode divorciar. Cada um segundo as suas práticas e princípios morais. Ninguém tem nada a ver com isso. Toda vez que você tem o Estado entrando e regulando demais essas coisas, você acaba gerando esse tipo de conflito que não faz o menor sentido. Enfim, eu viajei, mas tem uma razão para essa questão estar sendo levantada desde o começo aqui, tá bom? Presta atenção no artigo. Mas deixa eu entrar no artigo propriamente dito aqui, tá? A jornalista, ela começa mostrando como para ela a vida comum é miserável. Filhos fazem bagunça, olha que coisa terrível. Filhos correm para lá para cá, eles deixam brinquedo no chão, fazem sujeira, passam a mão, olha que coisa terrível. A vida comum é uma vida miserável. Detalhe, ela conta que tinha uma ajudante, olha isso, ou seja, era uma pessoa financeiramente privilegiada, que podia contar com alguém que ajudasse a cuidar da criança, arrumar a casa, etc e tal, e mesmo assim, ela tinha uma vida miserável. Para piorar, a ajudante, segundo ela, era meio cheia de teorias conspiratórias contra a Covid, né? Logo, para ela, era algum tipo devia ser essa mulher aí que ajudava ela, devia ser algum tipo de ignorante de direita, tá? Não uma pessoa brilhante, progressista. Isso já dá aquela percepção classista que o pessoal da esquerda finge que combate, mas adora fazer, né? Ela era uma mulher com posses relativamente boas e tinha uma ignorante republicana ali, por exemplo, do lado dela. Ela cita um trecho de um ensaio que ela acha ótimo nesse artigo. Nossa, mas é muito bom. E eu vou ler esse trecho que a tal da Rachel Cusk, que ela menciona, que ela acha ótima, em que ela conta sobre uma mulher que administra a casa com frouxidão, tá? O texto que ela acha fantástico é a mulher falando sobre como administrar a casa com frouxidão. Esse é o termo entre aspas aqui. Aí você vem lá, vamos lá, aspas. Na cozinha você frequentemente sente uma sensação distinta de trituração dos detritos sobre os pés. Tá? Ou seja, a cozinha da mulher era porca, tinha comida no chão, tinha sujeira no chão e você sentia quando pisava. Então, ela dizia que tinha essa distinta trituração dos detritos sobre os pés. E aí ela continua dizendo o seguinte: os quartos das crianças estão tão negligenciados que adquiriram uma espécie de beleza selvagem, com paisagens intocadas. Então, entendeu? Essa mulher, ela não sente vergonha do fato da cozinha dela ser um lixo.
tá? E que o quarto dos filhos dela ser uma porcaria gigante, beleza selvagem, né? Ela acha que essa mulher que escreve esse artigo, ela é livre porque ela não sente vergonha da bagunça. Veja, tem duas questões aqui, eu vou voltar, tá? Desculpa, vou até terminar aqui. E ela mesmo termina dizendo o seguinte: eu queria ser assim, fazer o lar em vez do lar me fazer. Tá? Então ela não entende que o fato de você, se eu morar sozinho, se você morar sozinho, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja velho, que o fato de você viver no meio do lixo não é uma questão de obrigação moral ou de um padrão qualquer que a sociedade impõe. É uma questão sanitária, né? Então é uma pessoa que lá para frente vai dizer assim: fique em casa, use máscara, põe vacina, mas a casa da pessoa é um verdadeiro chiqueiro. Ela pisa no chão da cozinha e vê barulho de alimento sendo triturado. Os filhos moram no meio de um caminhão de lixo, moram no meio de um monte de pó, que pode dar problema de saúde, problema respiratório para as crianças, mas isso para ela é uma questão de opressão, tá? Não é sujeira, não é problema de saúde, é opressão. Para mim, com todo respeito aqui, eu vou falar em meu nome e não da equipe, é uma preguiçosa, tá? É uma preguiçosa. Ou, tá? E assim, eu não gosto de arrumar casa. Eu acho que ninguém gosta de arrumar casa. Não, tem gente que acha legal, mas eu não gosto, tá? E essa mulher tinha ajudante, tá? Mas vamos lá. Eu não gosto de arrumar. Mas eu faço, arrumo a minha mesa, arrumo o meu quarto, arrumo minhas coisas, porque eu não gosto de viver dentro de um pardieiro, certo? E essa pessoa, ela acha isso mal, tá? Você ter uma organização dentro da sua própria casa, uma coisa ruim, é uma coisa que te prende, é uma coisa que, como é que ela fala? Fazer o lar em vez do lar me fazer. Tá? É muito estranho isso, porque você está jogando nas costas não é nem de uma outra pessoa, é de uma cultura de opressão, o fato de que você tem obrigações mínimas na sua vida, não é isso? Existe logicamente aí um trade-off para tudo que se faz na vida. Você gosta de gato e cachorro? Eu gosto de gato e cachorro. Gato e cachorro solta pelo. Você tem que aspirar o pelo, você tem que trocar a areia do gato. Você tem que, sei lá, a Lana tem fralda aqui no lugar que ela joga, ela faz o xixi, a gente joga fora depois. Você quer ter filho, você vai ter que acordar um monte de vezes quando ele for pequenininho, ele vai querer mamar, aquela desgraça só mama e faz cocô o dia inteiro, depois ela cresce, ela quebra as coisas, ela tem os brinquedos, ela não arruma, dá trabalho, tudo tem assim, todas as coisas na vida, todas as opções na vida tem algum tipo de troca, você vai perder alguma coisa para ganhar alguma coisa, e você perde alguma coisa, geralmente você perde tempo, perde liberdades, que você está optando por perder, e aí, onde que está o conceito de amar nisso aí, você ama o seu filho, você faz isso porque você gosta dele, você gosta dos seus bichos, você faz isso porque você gosta deles. Então deixa eu ler agora um trecho para vocês, onde ela conta como explodiu essa ideia de divorciar dentro dela, tá? Isso aí eu acho impressionante, aspas aqui. Eu não tinha uma vida secreta, mas eu tinha uma vida de sonho secreta. O que poderia ter sido pior. Eu amava meu marido, veja bem, eu amava meu marido, não é que eu não amasse, mas eu senti que ele estava entre mim e o mundo, entre mim e eu mesma. Tudo que eu experimentei, relacionamentos, realidades, minha compreensão da minha própria identidade e desejos, foram filtrados por eles antes que eu pudesse cessar. Ou seja, na cabeça dessa maluca, não é que existe uma parceria, que existe uma amizade, chama o que você quiser, que faz com que as coisas tenham que ser vistas por 4 olhos, experimentadas por 2 bocas, resolvidas a 4 mãos. Não, na verdade, na visão dela, ela era filtrada, ou seja, ela perdeu a possibilidade de analisar só segundo a cabeça dela. Claro, é assim que deveria funcionar mesmo. E aí ela continua. A pior parte não era remotamente por culpa dele. Claro que não. Isso é provavelmente exatamente o que eu pedi a ele para fazer quando tínhamos 21 anos e nos apaixonamos pela primeira vez. Mesmo que eu nunca tenha dito isso em voz alta.
para me abrigar dos elementos, para ser atencioso e de ombros largos, mas agora era como se eu tivesse sempre na ponta dos pés, tentando ver ao redor dele. Eu não podia ver, mas eu podia imaginar. Comecei a imaginar outras vidas, outras casas. Olha isso. Então, na verdade, tem duas possibilidades aqui. Ou ela se anulou no casamento, é uma completa idiota, ou ela não entende que o processo de amizade, de parceria, de cumplicidade do relacionamento é exatamente isso. Você ter uma nova visão sobre as coisas. A sua visão sobre as coisas é incompleta, e quanto mais você agrega novas visões, e olha que incrível, no casamento você tem a possibilidade de ter isso tudo junto, multiplicado por N vezes, mais o marido, mais os filhos, etc. Você vai ter novas visões de vida para ela. Isso era um problema. Ela passou a ter um problema para ela, passou a ter que ficar na ponta dos pés para ver o mundo do jeito que ela quer. Na verdade, ela quer do jeito dela, né? Aí ela fala do arranjo que eles fizeram depois do divórcio, um arranjo super tosco, que eles moravam na Pensilvânia, eles vão para Nova York, onde estava a vida deles antes do trabalho, e aí eles alugaram dois apartamentos, um apartamento bom e um apartamento pequenininho. Qual que era a ideia? O apartamento bom era a casa dos filhos, onde ficariam alternadamente o pai ou a mãe. Então, quando o pai entrasse, a mãe saía, ficava no apartamentinho. Quando a mãe fosse ficar com os filhos, o pai saía. Então, os filhos teriam uma casa só. Esse é o arranjo super tosco, tá? E a vida dela passa a ser levar os filhos para um parque público, que ela acha uma coisa incrível, porque antigamente os filhos brincavam no jardim de casa e não tinham contato com outras crianças, etc. Tal, porque não queria, certo? E aí ela fecha o artigo dizendo o seguinte, aspas aqui: no dia seguinte, de volta ao Brooklyn, decorei a casa para o Natal. Não tínhamos mais lareira, então eu preguei um barbante na parede atrás do sofá e pendurei as meias lá. Então saí correndo para comprar uma árvore. Achei que seria difícil carregá-la sozinha, mas não foi muito não, tá? Ou seja, ela nunca nem tinha tentado comprar uma árvore de Natal, carregar uma árvore de Natal. A parafusei no suporte, amarrei as luzes e fiquei sem tempo para aspirar as fagulhas, as sujeiras. Ou seja, na verdade ela tem uma fixação de não querer limpar as coisas. Levando as crianças de volta para casa depois da escola, na escuridão azul de dezembro, eu disse que havia uma surpresa na casa. Eles correram na frente e pararam do lado de fora do nosso prédio. Eles olharam para a árvore brilhando na janela e eu olhei para eles. Talvez eu esteja me iludindo, ela continua, né? Talvez eu esteja me iludindo. Talvez eu não esteja livre de nada e só queira objetos diferentes, uma casa diferente, talvez algum dia admita um homem diferente. Talvez eu esteja começando a mesma história novamente. Para quê? Você me perguntaria. E talvez nesse caso você estivesse certo. Mas eu acho que não. Eu acho que eu estou fazendo algo novo. Veja, evidentemente ela está fazendo alguma coisa nova. Isso não é uma coisa fora de discussão. Sim, claro, a partir do momento que ela se divorciou, chutou o marido porque ela disse que ela amava, porque ela tinha que ver com os olhos deles também as coisas, e ela começou uma vida nova. Óbvio que ela começou uma vida nova. Isso por si só, ela não entende que não é positivo. Não é obrigatoriamente positivo. Ah, poderia ser, ela poderia se divorciar, ter um marido abusivo, etc. Sei lá, X. Mas dentro desse panorama familiar que ela conta, que não tinha absolutamente nada demais, ela tá fazendo algo novo porque ela tá querendo fazer algo novo. E isso por si não é mérito. Então, assim, a tristeza que ela transmitiu, pelo menos pra mim, quando eu acabei de ler o artigo, me deu esse vazio que eu falei pra vocês. Isso que veio na minha cabeça, tá? Essa mulher quer provar o quê? Que ela consegue carregar e montar uma árvore de Natal sozinha? Minha mãe fazia isso todo ano. Que ela é independente porque ela não passou o aspirador de pó depois que montou a árvore? Será que ela queria que os filhos sentissem orgulho dela porque agora ela acha que ela é capaz de montar uma porcaria de uma árvore de Natal, mas não é capaz de fazer o tal do trade-off que vem dessa parceria, que é a vida conjunta positiva para os filhos deles? Para os filhos deles. Isso ela não levou em consideração, né? Cacete. Ela estava precisando a aprovação dos filhos de que ela conseguiu montar uma árvore de Natal. Quantos anos de idade mental tem essa mulher, né? Quantos anos ela tem para precisar desse tipo de aprovação dos filhos? Ela mesmo se questiona, será que não fez tudo isso só para ter uma casa nova e um homem novo? Claro!
Porque ela é tão insegura que ela se anulou no casamento, talvez, e ela sendo progressista, né? Progressista, ela nem percebeu que tantas mulheres fortes por aí, inclusive que trabalham em casa e mesmo têm atitudes independentes dos maridos, aliás, muitas vezes no comando da casa, no comando das finanças, no ritmo da casa. O que não faltou na história foram sociedades matriarcais, e o que não falta até hoje são famílias matriarcais. Deixa eu te falar, para mim essa mulher tinha vergonha de ser o que ela era porque ela estava num ambiente abusivamente progressista. Como é que ela poderia ter uma família normal sendo super descolada? A solução dela, o que é? Foi deixar as crianças, o marido, que ela disse que amava, jogar tudo para cima e ser o que a atual sociedade, a bolha dela, diz que tem que ser. Por essas e outras, miguxo, que eu digo, nós conservadores, ou coisa que pareça, chamem-se como você quiser, nós somos os hippies dos anos 2000, tá? Bem-vindos, porque agora nós temos valores morais que geram uma contracultura. E essa contracultura, por pesquisa, mostra que, lá fora nos Estados Unidos, não tem uma pesquisa aqui no Brasil, mostra que as famílias conservadoras são as mais felizes nos Estados Unidos. Não deixem esse progressismo transformar a vida de vocês numa porcaria. Porque essa mulher que está deixando os filhos para trás, aspas, tá? Continua lá esse relacionamento com relação com eles, mas separada do marido, todo o peso que isso pode ter no futuro, a gente nunca sabe. Isso tudo vai ter um preço a ser pago lá na frente. Uma família que se ama, que é afastada porque a mulher simplesmente acha que não era tudo do jeito dela, né? É isso que faz com que a gente fique se sentindo incomodado ultimamente com tantas coisas. Como é que essas pessoas têm tanta voz? Ok, podem falar o que elas quiserem, mas que elas sejam consideradas tão impressionantemente brilhantes cada vez que elas abrem a boca para fazer uma bobagem desse tipo. É isso que é impressionante. E é isso, muito provavelmente, que anda incomodando você, como me anda incomodando também. E por que a gente anda incomodado? Ou seja, se a gente for perguntar por que a gente anda tão incomodado por aí, muito certamente porque você não reconhece mais os valores que você foi criado e que acredita serem corretos para a sociedade. Talvez não sejam para todos, mas elas são benéficos, esses valores são benéficos para a sociedade de maneira geral. Ou seja, você vê um texto que nem esse do The Atlantic aí, que a mulher se divorcia só para ver como é que a vida é. E ela esquece que ela tinha uma vida. Ela não considera que ela tinha uma vida porque ela não fazia absolutamente tudo do jeito dela. Uma coisa extremamente infantil. Você pode mentir porque a causa permite. Né? Quantas e quantas vezes a gente não passou aí notícias? Acabei de twittar aí um troço dizendo que a mídia canadense está mentindo com relação ao protesto dos caminhoneiros no Canadá. Você pode mentir porque a mídia porque a causa permite a mentira. Você pode desonrar as pessoas para parecer honrado, é uma loucura, é um contrassenso total, né? Você pode desmerecer outras pessoas para tentar algum tipo de mérito, também é um contrassenso enorme, isso é polarização da pior espécie. Você pode censurar para ter o discurso único e ter razão. Olha isso. Você pode desprezar a verdade dos fatos para que, de alguma forma, as coisas aconteçam segundo a narrativa que você prefere. Você pode torcer publicamente pela morte das pessoas, ou seja, dar vazão verbal para esses instintos primitivos, né? São primitivos que a gente, por muito tempo, considerou muito básicos, né? Porque quem é religioso, ou anticristão, que não seja cristão, você não tem como princípio a destruição da pessoa para levar à mudança de ideias. Você procura na argumentação falar, bom, eu vou ver se eu consigo apresentar meu ponto de vista. Você não quer a destruição de quem argumenta? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não quero. Tudo isso pode, tá? E tudo isso tem incomodado a gente demais. A gente tem sentido um pouco mais solitário e as redes, de alguma forma, elas não fecham isso direito porque são muitos grupinhos, são grupos dentro dos grupos, são bolhas dentro das bolhas. Eu venho acompanhando
cada vez menos, por exemplo, a política nacional no Twitter, porque é uma brigaiada de direita, ele disse, ele falou, eu te peguei no pulo, isso me enche o saco profundamente. Eu tenho praticamente ficado com alguns perfis poucos de pessoas que eu gosto aqui no Brasil, mas o resto só para referência internacional como forma de estudo. Não dá você ter o tempo todo um conflito dentro de uma causa que teoricamente é positiva para todo mundo. Então as redes não estão ajudando e, na verdade, elas estão divulgando cada vez mais as bolhas e as bolhas dentro das bolhas. Eu acredito que o positivo disso tudo é que isso uma hora isso é insustentável e vai explodir. E aí a gente vai voltar, talvez, ter um pouco de argumentação decente entre as pessoas decentes da nossa sociedade. É isso aí, pessoal. Programa relativamente rápido hoje, né? Comparado com os últimos, tem tido 30, 40 minutos e tal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos ver se a gente põe ordem nessa casa aqui, tá? Ficar falando da mulher que não arrumava a cozinha dela, mas também não tô conseguindo fazer 2 episódios por semana. Vamos fazer força aqui, vai dar tudo certo. Vamos lá. Pra quem não fez ainda, a gente pede para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcast. Pede também para seguir a gente no nosso canal do YouTube, é o canal Saindo da Bolha, tá crescendo devagarzinho, vai estar sempre crescendo. Vamos lá, acompanhar, dar like, sininho, aquela coisa lá toda. Pede também para anotar, por favor, o nosso endereço no Telegram, enquanto tem Telegram, bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram bolha. Pede para fazer o share desse programa se vocês gostaram. Pede também, por favor, para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para dar uma olhada naquele Pix maroto lá que a gente deixa, dá uma contribuição pra gente, por favor, 1, 5, 10, 1 trilhão de reais, tudo ajuda, tá bom? Pingado não é seco. E finalmente lembrar que agora nós temos também a nossa newsletter, vamos deixar o link para vocês se cadastrarem em algum lugar por aí nesse episódio, tá bom? É isso aí, gente. Voltando à semana de luta, tá? Semaninha meio parada pra mim, não tava muito legal não, mas agora tô me sentindo forte, curado e saudável. Vou pra frente, vou derrubar umas paredes por aí afora, beleza? Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.